dia, vamos aqui para mais um estudo, então vamos dar continuidade. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, obrigado por essa oportunidade, obrigado, Senhor, por estar estudando, aumentando o conhecimento, também me descobrindo e também podendo estar cada vez mais entrosado com a espiritualidade. Sendo assim, dando iniciado o nosso estudo de hoje, que assim seja e assim é. Bom, vamos continuar um pouco falar sobre clarividência e sonambulismo, tá? Então vamos lá. De uma causa única se origina a clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo, que existe em nós e cujos limites não são outros senão os assinados à própria alma. O sonâmbulo vê em todo lugar onde sua alma possa transportar-se, qualquer seja a longitude. Então, olha só, aqui ele está falando que isso aí, o sonambulismo, tanto o natural, né, como aquele que o magnético, né, que é magnetizado, o próprio espírito faz isso, né? Isso é inerente à alma, ou seja, o espírito já vem com esse dom. Não é uma parte física, uma parte orgânica que provoca isso, e sim é do próprio espírito, ou seja, da própria alma. Quando está encarnado, ele tem essa condição de fazer isso, né? De tentar de sair do próprio corpo para poder atuar, ok? No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo, como por meio de um telescópio. Vê-as presentes como se achasse no lugar onde elas existem, porque sua alma, em realidade, lá está. Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, mormente quando aquela se entrega a um trabalho ativo, né? Então, quando o espírito sai, né, para fazer sua atividade, ou seja, a alma sai para fazer sua atividade, ele deixa o corpo. Mas tudo que ele faz, qualquer coisa que ele faz, o corpo sente. Então, se ele sobe um monte, se ele corre, se ele tem uma luta corporal, né? Se ele bebe, se ele também vai ajudar pessoas, se ele vai no umbral ajudar, tudo que ele fizer, o corpo sente, porque o corpo ele recebe todas aquelas atividades, toda aquela fadiga, tudo. Então, porque o corpo e o espírito, na verdade, estão ligados, mesmo o espírito estando lá. E quando ele vai em algum local no estado de sonâmbulo, por exemplo, se ele estiver achando que ele está nos Estados Unidos, ele está nos Estados Unidos, ele está lá. Se ele estiver na Austrália, ele está na Austrália. Se ele estiver em Marrocos, ele está em Marrocos, porque é ele mesmo, é o próprio espírito que conseguiu se deslocar, né? Então, continuando aqui, a vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Eis porque os sonâmbulos não lhe pode marcar órgão especial. Veem porque veem, sem saber o motivo nem o modo, uma vez que para eles, na condição de espírito, a vista carece de foco próprio. Se reporta ao corpo, esse foco lhe parece estar no centro onde maior é a atividade vital, principalmente no cérebro, na região do epigastro ou no órgão que considero o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado.
o espírito mesmo, quando completamente livre, tem restringido seus conhecimentos e faculdades, conforme ao grau de perfeição que haja alcançado. Ainda mais restringido o tem quando ligado à matéria, a cuja influência está o sujeito. É o que motiva não ser universal nem infalível aquela evidência sonâmbulica, e tanto mesmo se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais desviado, seja do fim visado pela natureza e transformado em objeto de curiosidade e de experimentação, né? Então, o espírito, né? Ele mesmo estando assim, muitas vezes ele falha na sua clarividência, naquilo que ele, quando voltar, ele relata, porque muitas vezes ele pode ser enganado por outros espíritos. Ele pode ser enganado, né? Então ele pode ver coisa que realmente não está acontecendo. Por isso, há necessidade de treinamento, de estudo, de conhecimento, né? De melhorar moralmente. Isso tudo é necessário, né? Então, as pessoas precisam entender isso, que o estudar não é só estudar, não é só estudar, né? A pessoa tem também que se modificar moralmente, né? A pessoa tem que conseguir se concentrar mais, né? As pessoas precisam ter disciplina, a pessoa precisa ter responsabilidade, ok? Então, ficamos por aqui hoje e amanhã a gente continua com esse estudo aqui, que é o resumo, né? Esse resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, ok? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui que nos auxilia no nosso estudo, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por estar nos ajudando, nos auxiliando. Obrigado também a esses nossos irmãos desencarnados que aqui vêm, uns são trazidos, outros vêm por conta própria, para nos ajudar, para estudar conosco. Sendo assim, damos término ao nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.